provavelmente você já deve ter conhecido alguma pessoa que falava de Jesus com tanta verdade, com tanta paixão, mas quando você via essa pessoa praticando algumas ações, você achava estranho, porque não condiziam com o caráter de um cristão. E muito provavelmente, algumas pessoas já nos viram falando de Jesus e viram a gente fazendo algumas ações que também não eram coerentes com o caráter de um cristão. É sobre isso que a lição dessa semana fala, o poder do discipulado através do testemunho. Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal! Até falhou a voz. A lição começa falando sobre dois mares muito importantes de Israel, o Mar da Galileia e o Mar Morto. O Mar Morto, ele é banhado pelo Rio Jordão, mas ele não tem saída. Ou seja, por isso que ele é conhecido como aquele mar que não tem peixe, que não tem ser vivo, e fica cheio de crosta de sal, porque não tem saída, então as águas não se renovam. Já o Mar da Galileia, ele também é banhado pelo Rio Jordão, porém ele tem saída de águas. Então, todo dia as águas se renovam. E assim também deve ser a nossa vida espiritual. Todo dia devemos nos renovar na fonte de água da vida, que é Jesus. Já que o testemunho é o foco central da lição dessa semana, o texto-chave não poderia ser diferente. Encontra-se em Atos 8, de 24 a 40. Essa história é muito interessante e mostra o testemunho de Filipe através de uma conversa que ele teve com um eunuco muito importante. Eles só conversaram sobre o livro de Isaías, que esse eunuco não estava entendendo, e ele viu tanto Deus em Filipe, viu tanto testemunho na pessoa de Filipe, que ele decidiu se batizar. Então, foi uma coisa muito rápida, o Filipe entrou no carro do eunuco, conversaram sobre Isaías, entenderam mais sobre a Bíblia, e pelo testemunho, eles pararam o carro e ele foi batizado. Olá, galerinha do canal da Mel, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Pois é, eu sou a Débora e vim aqui compartilhar um pouco do que a lição na parte de segunda-feira abordou, certo? Pois é, como vocês leram, ou eu espero que vocês tenham lido, quem não leu, vá lá em Atos 8, 26 até o versículo 40 e leia para a gente poder compreender melhor o que eu vou falar aqui, certo? Eu vou dar alguns pontos que são muito importantes para a gente estar aprendendo como testemunhar e pontos que a gente tem que ter para testemunhar, certo? Vamos lá. O primeiro passo é que a gente tem que ter a disposição para cumprir a missão. Como Filipe, o anjo enviou a ele falando assim, Filipe, vá para tal lugar que você vai testemunhar. E ele foi. Ele não falou, ai Senhor, mas aquele lugar é longe. Ah, mas eu nem conheço a pessoa. Não. E da mesma forma que Filipe foi convidado para testemunhar para um desconhecido, da mesma forma você é convidado para testemunhar para os seus amigos, os seus familiares, entre outras pessoas, certo? Pois é. Vamos lá no segundo ponto. Filipe esteve aberto à direção do Espírito Santo. Como assim, Débora? Ele não foi naquele lugar só porque ele estava passando, só porque ele queria tomar um ar, não. Deus designou ele em uma oportunidade específica. Ele sabia do local, da data, porque o Espírito Santo o guiou para fazer isso. Então, o Espírito Santo, se a gente buscar, também vai estar nos guiando. Na verdade, assim, a gente vai estar aberto para ouvir o que o Espírito Santo está falando para a gente e os lugares que ele quer que a gente vá para testemunhar, certo? O terceiro e um muito importante. Para testemunhar, a gente tem que ter conhecimento das Escrituras. Não tem como a gente testemunhar de algo que a gente não conhece. Então, se naquele momento Filipe tivesse parado naquele lugar e o eunuco estivesse lendo e ele não soubesse explicar aquela passagem, não adiantaria de nada. Pois é. Então, conhecer a Escritura é fundamental, porque como é que você vai testemunhar, como é que você vai explicar de algo que você não conhece? E aqui está um ponto muito importante, eu vou ler um trechinho aqui que fala na lição. Fala assim, nosso testemunho será mais eficiente se demonstrarmos conhecimento profundo da palavra de Deus. Quer dizer o quê? O nosso testemunho vai ser mais válido se a gente estiver em profunda comunhão com Deus e ter conhecimento profundo da palavra de Deus também, certo? Esse foi o terceiro ponto. Agora, no quarto ponto,
e que a gente tem que entender é que o objetivo do testemunho é levar Jesus para as outras pessoas. Então, assim, o testemunho tem uma mensagem muito poderosa que fala que Jesus, ele morreu na cruz para nos salvar e também, assim, ele leva o evangelho. Então, quando você testemunha, você leva o evangelho para as outras pessoas. Então, assim, o testemunho também vai ser visto, né, por outras pessoas. E outra coisa, uma coisa muito importante aqui, só para finalizar, que é o seguinte: o hábito da oração, da palavra de Deus e o testemunho são um conjunto muito importante para o discipulado. Então, se você tiver esses 3 pontos, você vai ser muito bem sucedido. E é isso, gente. Espero que vocês tenham aprendido mais um pouco sobre o dia de segunda-feira. É importante entendermos que para um discipulado efetivo, através do testemunho, é necessário amarmos muitas pessoas. E eu vou te dar 2 exemplos de pessoas que viveram aqui na Terra que amavam demais as pessoas desse mundo. O primeiro exemplo é Moisés. Depois daquela bagunça lá do bezerro de ouro, ele fez uma oração, intercedeu a Deus, e é uma oração muito famosa que acho que todos nós conhecemos. Ele diz assim, em Êxodo 32:32. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Tamanho amor Moisés tinha pelo povo de Jesus. E nós devemos fazer o mesmo a cada dia. Devemos amar as pessoas assim como Moisés também amou. A segunda pessoa é John Wesley, e uma frase muito famosa dele diz assim: o mundo é minha paróquia. Ou seja, ele estava disposto a pregar sobre o amor de Deus para o mundo inteiro e ajudar com que outras pessoas pudessem conhecer a graça maravilhosa de Jesus. E assim, ele estava demonstrando o amor dele pelas pessoas. Então, nós vemos 2 personagens, Moisés e John Wesley, que amavam muito as pessoas, os filhos de Deus. Eu não sei vocês, mas eu cresci ouvindo a história da famosa menina cativa. E mesmo que o nome dela não tenha sido descrito na Bíblia, uma ação que ela fez mudou toda a história. Em 2 Reis 5, verso 3 diz assim: disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem, que é da terra de Israel. Ou seja, uma menina que foi escrava e que pregou, testemunhou do poder grandioso de seu Deus para um homem muito importante naquela época. E ele nem titubeou, foi logo fazer o que ela tinha aconselhado. Então você vê o tamanho de um testemunho de uma menina que nem tem o nome na Bíblia, mas fez um trabalho tão extraordinário, falando do testemunho do seu Deus e de como Deus poderia ajudar essa pessoa. Então, a gente não precisa que nosso nome esteja em algum outdoor, a gente não precisa ser conhecido, a gente só precisa demonstrar Deus através das nossas ações, e é isso que consiste o testemunho. Não adianta a gente só falar e não viver nada daquilo do que a gente prega. A gente precisa ser verdadeiro, e por isso a gente precisa estar em constante renovação espiritual com a fonte de água da vida, como eu já havia mencionado, Jesus. Nós precisamos viver o puro evangelho e viver o testemunho de Cristo. Olá, galerinha, voltei aqui rapidinho só para comentar um pouco do dia de quinta-feira com vocês. Pois é, o tema é treinamento espiritual. E aí, quero saber se você está treinado espiritualmente. Vou dar um exemplo e você mesmo vai se autoavaliar. Se a sua alimentação fosse a palavra de Deus e a oração a sua respiração, como você estaria nessa corrida? Pois é, muitas vezes, como a gente não se prepara para correr, e no sentido da corrida espiritual, a gente acaba ficando doente espiritualmente, a gente acaba ficando obeso, a gente acaba ficando asfixiado, sem ar. Por quê? A gente não está constantemente buscando a palavra de Deus, que seria a nossa alimentação, e a oração, que seria o nosso ar. Pois é, muitas vezes a gente esquece esses requisitos. E a gente tem que entender que a gente está numa corrida e em uma batalha. E só chegarão até o fim quem estiver totalmente preparado. E outra coisa sobre o testemunho. O testemunho não é um talento, mas sim um requisito. Como assim, Débora? Independentemente de cultura e personalidade, o testemunho está com essas 3 coisas: a oração, a palavra de Deus e assim
também o testemunho. Pois é, eu espero que nessa corrida você esteja muito fortalecido. Pois é, e você ainda que não está se alimentando direito e nem respirando direito espiritualmente, ainda dá tempo. Você ainda tem como ganhar essa corrida. Pois é, gente, é isso aí. Então usem e abusem da sua alimentação e da sua respiração espiritual e que todos nós possamos vencer essa corrida. É isso. A lição tem um trecho que eu achei maravilhoso e eu decidi compartilhar com vocês. Diz assim: ore ao Senhor, pedindo que Ele coloque em seu coração amor pelos perdidos. Procure oportunidade para compartilhar Jesus com os seus amigos, vizinhos e colegas. Observe as necessidades dessas pessoas, sejam elas emocionais, físicas ou espirituais, e apresente Jesus para elas. Apresente Jesus no seu modo de viver, no seu modo de falar, para que as pessoas possam se apaixonar pelo mesmo Cristo que você se apaixonou e que você se apaixona todos os dias. Através de nós, as pessoas poderão conhecer a Jesus, ou ter uma experiência boa, ou ter uma experiência ruim. Isso depende do nosso testemunho. Se nosso testemunho for fiel, como Jesus é, se o nosso testemunho for um testemunho verdadeiro, com certeza as pessoas se encantarão por Jesus, se apaixonarão e entregarão suas vidas para fazer novos discípulos. Só que antes das pessoas fazerem isso, nós devemos fazer a nossa parte. A nossa parte é fazer com que essas pessoas conheçam Jesus para que através dessas pessoas outras conheçam. E assim, um discipulado sem fim. E por fim, eu escolhi compartilhar com vocês uma mensagem que Jesus deixou para nós em Atos 1:8, quando ele estava ascendendo aos céus depois de sua ressurreição. E ele diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Isso é uma ordenança que Jesus faz a nós, discípulos dele, para que sejamos testemunhas reais do seu amor, da sua bondade, da sua justiça, e para que assim outras pessoas possam conhecer o mesmo Deus que nós conhecemos. Isso foi um pedido que Jesus fez a nós, discípulos, para que continuemos pregando através do nosso testemunho, para que assim Jesus possa vir e muitas pessoas possam ser salvas através do nosso testemunho, conhecendo a Jesus e se relacionando com Ele, se apaixonando por Ele, entregando a vida a Ele e fazendo com que outras pessoas também possam conhecer Jesus. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo dessa semana. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, tenham gostado. Deixem um like de vocês, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo aqui para que possa alcançar outras pessoas que ainda não sabem tanto sobre o testemunho e sobre a importância de testemunhar sobre o amor de Jesus. Aproveitem esse sábado para que vocês possam falar de Jesus para outras pessoas e fazer com que esse testemunho real seja um hábito na vida de vocês e possa abençoar muitas outras pessoas através do seu testemunho e da sua vida. É isso então, galera. Um beijo e até a próxima.